Saudação fraternal a todos. E que as palavras do nosso Mestre Jesus possam se fazer letras vivas em nossos corações. Quantas vezes a dor te feriu fundo o peito? Essa é a primeira frase da lição 48 deste livro chamado Veredas Espirituais. Um livro ditado pelo espírito Atanásio e recebido pela médium Iris Bassami Kobo. Quantas vezes a dor te feriu fundo o peito? Quantas vezes a mágoa imensa te sufocou? São as duas primeiras frases da lição de título, O Porquê do Sofrimento. Sendo assim, neste vídeo, vamos meditar e refletir sobre esse tema, sofrimento. Quantas vezes a dor te feriu fundo o peito? Quantas vezes a mágoa imensa te sufocou, fazendo com que mergulhasses no mais profundo desalento? Quantas vezes pensastes que ninguém na face da terra sofre mais que tu? No entanto, assim não é. Essa é apenas uma impressão de quem se desespera com o peso da cruz que carrega. Essa é uma queixa de quem olha mais para si mesmo e acaba se compadecendo de si próprio numa autodestruição compassiva que leva ao desalento, à inércia e ao desespero. Falo hoje a todos os que sofrem. Dirão que todos sofrem, e como não me é possível anular o sofrimento, venho explicar o porquê dele, sua utilidade e o que faz a religião dentro dele, procurando com essas explicações amenizar e melhorar, quiçá, a vivência de alguns irmãos. Se eu dissesse aqui que alguns bem-aventurados nada sofrem, estaria mentindo. Se dissesse que é fácil ultrapassar as provas, também mentiria. A verdade é às vezes dura, mas deve ser dita. Todos os que habitam a terra têm missões de sofrimento, e nisso não foi poupado ninguém, rico ou pobre, feio ou belo, culto ou ignorante. Não que essa seja uma lei de Deus, muito pelo contrário. Deus não quer o sofrimento, mas, por vontade própria e mau uso do livre-arbítrio, os homens prevaricaram e lhes coube a terra como campo evolutivo. Portanto, a terra é um planeta de provação. Alguns já terão compreendido que lhes cabe um quinhão desse sofrer e farão bem em aceitá-lo, pois que aceitando, resignados, estarão em franca evolução. Não falo, é claro, da resignação sem procura, sem sentido, sem um porquê. Falo da resignação altruísta do homem espiritualizado, que sabe quem é, de onde veio e para onde vai, que sabe que está numa escola e que a eternidade é o seu prêmio por bom aproveitamento e boa disciplina. Falo do homem que, sendo espírita, procura em tudo a força e a verdade de Deus, e que se alegra por trazer dele a imagem e a semelhança, que respeita nos semelhantes essa imagem e semelhança, que aceita o quinhão de dor e de alegria que lhe cabe, submisso à justeza do julgamento supremo. Sabe que Deus é justo, que não sofrerá mais do que é preciso para saldar seus débitos passados e reajustar-se perante a evolução eterna de seu espírito imortal. Se entendestes o que eu quis dizer,
aceita então com mais boa vontade os açoites do viver. Luta com coragem, mas com os olhos voltados para o alto. Deus é luz e amor. Se assim o quiseres, encontrarás em tudo fagulhas dessa luz, retalhos desse amor. Olha teu semelhante imaginando que, como tu, ele também está aprendendo. Talvez o sintas menor porque ele ainda está nas primeiras letras. Talvez te sintas pequeno diante do outro irmão que já dita cátedra. Mas creia, todos estão mais ou menos no caminho de Deus. Para uns, custará muitas e muitas vivências, além de estágios espirituais para chegarem ao caminho certo. Para outros, já estão nele, e a outros ainda pouco falta, mas tal é a lei e todos a cumprirão. Portanto, quanto mais leres sobre a espiritualidade, quanto mais trabalhares em favor dos desvalidos e necessitados, mais te desalojarás de ti próprio. Portanto, mais fácil te será aceitar as provações que te couberem e, sabendo aceitá-las, mais feliz serás. Tal é o caminho, o prêmio e a vida na espiritualidade. Não importa em que credo rezes, os caminhos são muitos. A meta é a perfeição, o prêmio é Deus. Atanásio. Invariavelmente, durante a nossa caminhada evolutiva, somos visitados por inúmeros questionamentos de todos os tipos. O que é absolutamente natural e necessário para o desenvolvimento do nosso intelecto, do nosso pensamento, para o desenvolvimento das nossas reflexões e meditações. Portanto, eu sou questionado muitas vezes e questiono muitas vezes. E uma das perguntas que mais escutamos é: por que eu sofro? Por que há tanto sofrimento? Por que a dor campeia o mundo? Por que existem tantos problemas e tanta infelicidade, entre aspas? São questões que a gente escuta de maneira rotineira, o que também é natural. O ponto é, ao realizar esse questionamento, eu busco a resposta ou eu fico no campo da lamúria, da reclamação? Porque nós temos o péssimo hábito de nos colocarmos como vítimas. Não temos isso? Por que eu sofro? Eu me pergunto, já me colocando como aquele coitadinho que está sendo esmagado pelo mundo. Por que há tanto sofrimento, como se houvesse uma entidade maior, que provesse ao mundo sofrimento, como um Deus castigador e tirano? Essa é a realidade? Será que ao realizar qualquer tipo de questionamento, eu desejo, de fato, conhecer a verdade sobre ele? Ou não? Mais fácil é sempre se vitimizar, terceirizar a culpa, o erro, o equívoco, a escolha errada. Por isso a importância das informações, das instruções do Espírito Atanásio, que é muito claro aqui, que coloca de maneira muito simples a realidade da verdade.
Porque existem realidades falsas, fictícias, mentirosas. Como, por exemplo, eu observo a vida do outro. E nessa observação eu tenho a conclusão de que a vida dele é que é boa. A minha vida não é boa. A minha vida é só sofrimento, miséria, derrota, perda. Não tenho as coisas que eu quero, não faço as coisas que quero, etc, etc. Mas ele, a vida dele é que é boa. Ele tem tudo o que quer. Ele faz tudo o que quer. A vida sorri para ele, mas não sorri para mim. A grama dele é mais verde, a minha grama não cresce. Essa é uma realidade falsa que muitas pessoas criam em seus ambientes íntimos, mentais, esse tipo de realidade. Se colocando como vítima. Como aquele coitadinho que não deu certo na vida. E que gostaria de ter a vida do outro. Gostaria de ser o outro. E que Deus, esse sim, esse privilegiou o outro e não me privilegiou. Deus escolheu o outro e não me escolheu. Deus deu tudo para o outro e para mim não deu nada. Será que Deus privilegia alguém? Alguma nação, alguma raça? Será que existe um povo escolhido por Deus e o resto não foi escolhido? Não vale nada? E esse povo escolhido é que de fato receberá todas as bênçãos e o reino do céu. E para o resto, nada. É assim que Deus age. As palavras de Atanásio aqui são importantíssimas, porque muitos de nós já chegaram a conclusões importantes sobre o sofrimento. Mas outros não. Muitos que assistirão a este vídeo se colocam como vítimas, como coitadinhos de um arranjo universal da vida, como eternos condenados. E assim, é sempre muito mais fácil eu aceitar a vida como vítima da vida. Deus, então, é um castigador, um tirano? Um rei feroz? E existem privilegiados que não sofrem, em detrimento de outros que só sofrem? A resposta está aqui. Vejamos. O espírito Atanásio diz: se eu dissesse que aqui alguns bem-aventurados nada sofrem, estaria mentindo. Todos os que habitam a terra têm missões de sofrimento. E nisso não foi poupado ninguém. Não foi poupado o rico, não foi poupado o pobre, nem o feio, nem o belo, não foi poupado o culto, nem o ignorante. Todos os que habitam a terra têm missões de sofrimento. Então, aquele que você observa e parece que dá tudo certo para ele, ali tem problema. Ele também tem cólica, como você também tem. A dele é diferente da sua, como é diferente da minha. Mas por que então? O porquê do sofrimento é o título. Por que então nós vivemos com um sofrimento,
como um integrante real de nossas vidas, como um participante dos nossos dias, como um companheiro de caminhada. Por quê? Deus, que é o artífice disso, não é. A resposta também está aqui. Deus não quer o sofrimento. Deus não quer sofrimento. Não quer. Mas, eis a resposta. Por vontade própria e mau uso do livre-arbítrio, eu tenho vontade própria. Eu tenho livre-arbítrio. Você tem vontade própria, você tem livre-arbítrio. O que nós fazemos com isso? Eis o ponto. Os homens, ou seja, nós, prevaricaram e lhes coube a terra como campo evolutivo. Portanto, a Terra é um planeta de provação. O homem prevaricou. E toda vez que existe a prevaricação, existe uma consequência. Existem leis que estabelecem as organizações sociais. Leis de vários tipos. Nós temos o Código Penal, nós temos as leis de trânsito, nós temos leis que não estão escritas, em nenhum documento oficial, mas elas existem. Por exemplo, dentro de uma penitenciária. Existem leis dentro da prisão que os que lá estão conhecem. Aí eu pergunto o seguinte: seja qual for a lei, se eu infringi-la, o que acontece? Eu estarei contra a lei, correto? E quando eu estou contra a lei, o que irá acontecer comigo? Serei punido. A lei irá punir o infrator, independente de qual lei esta seja. Independente da língua falada, da sociedade em que o homem ou a mulher esteja inserida, a lei vale para todos, não é isso? Existe algum homem, alguma mulher acima da lei? Não existe. A lei é para todos. Assim também são as leis de Deus. Mas as leis de Deus são perfeitas, ao contrário das leis do homem no plano físico, que são imperfeitas. Portanto, haverão questões em aberto dentro dessas leis humanas. Mas não há nenhum ponto em aberto nas leis de Deus. Nós, portanto, a partir dos nossos comportamentos, escolhas, ações, podemos infringir uma lei ou não. E os dispositivos das leis universais, das leis de Deus, alcançam a todos. E o homem, sabedor disso, tenta ludibriar o outro. Porque a Deus eu não engano. Mas eu posso te enganar. E eu sempre tento te enganar como? Me vitimizando. Isso é tratado aqui no texto, por exemplo. Quantas vezes pensastes que ninguém na face da terra sofre mais que tu,
Eis um pensamento recorrente. O meu sofrimento é o maior da terra. A minha dor é a maior da terra e não há ninguém que me compreenda e que entenda o tamanho da minha dor. No entanto, assim não é. Essa é apenas uma impressão de quem se desespera com o peso da cruz que carrega. Impressão de quem se desespera. E eu pergunto, quando o desespero foi bom conselheiro para alguém? Quando alguém fez algo realmente importante no desespero? Quando estava com um problema, com uma dor e uma situação difícil. Quase sempre dá problema. Vai dar um grande problema. Porque se desesperou. E o desespero leva a mais desespero. É como jogar gasolina no fogo. Eis a questão aqui. É uma queixa de quem olha mais para si mesmo e acaba se compadecendo de si próprio. Oh, meu Deus, como eu sofro. Eu sou um coitado. Numa autodestruição compassiva que leva ao desalento, à inércia e ao desespero. Desalento, inércia e desespero. O desespero te joga dentro de um quarto escuro e ali você fica. E quanto mais eu fico num quarto escuro, mais desesperado eu vou ficando. Aí vem a inércia, que ele diz aqui, o desalento, a falta de vontade, falta de perspectiva, falta de ânimo. Mas quem é que pode me tirar desse quarto? Eu mesmo. É só eu abrir a porta. Abra a porta, saia do quarto e tudo muda. Mas para que eu faça isso, eu preciso do quê? Boa vontade. Preciso sair do papel de vítima e assumir as consequências das minhas escolhas e ações. Porque nós cometemos erros. E enquanto eu não aceitar isso, eu vou terceirizar, vou me vitimizar e fico trancado nesse quarto escuro do desespero. Todos sofrem. Mas alguns já terão compreendido que lhes cabe um quinhão desse sofrer. Farão bem em aceitá-lo. Se eu não aceito o sofrimento, eu não aceito a justiça da lei de Deus. E assim eu não aceito que eu cometi o erro. Quando eu reencarnei para visitar a Disneylândia. Eu reencarnei para conhecer muitas mulheres, para elevar a minha conta bancária a números extravagantes, digamos assim. Para que eu reencarnei? Quando eu estive aqui presente em reencarnações pregressas, que tipo de atitude eu tive? Tipo de ações eu pratiquei? Desde eras remotas em que eu venho reencarnando e desencarnando.
reencarnando e desencarnando na roda da evolução imortal, eu sempre acertei? Sempre. Eu nunca errei. Eu nunca fiz o mal. Eu nunca prejudiquei ninguém. Eu nunca cometi delitos durante esses milhares de anos? Nunca. E hoje, ao receber uma cota de sofrimento, um quinhão de sofrimento, eu sou injustiçado? Por Deus. Reflitamos sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte colocação de que o planeta Terra, como Atanásio aqui nos diz, a Terra é um planeta de provação. Prova e expiação. Essa é a categoria do nosso planeta. E no Evangelho Espiritismo, Allan Kardec nos diz que o planeta Terra pode ser considerado uma prisão, um hospital, uma escola e um bairro malsão. Um bairro periférico, pobre, onde nós vamos encontrar escassez de tudo. Prisão, escola, hospital e um bairro periférico. Esse é o planeta. Se eu for agora a um hospital, e vamos entrar em um hospital agora, o que a gente vai ter lá? Nós vamos ter funcionários da administração, da diretoria, da organização administrativa do hospital. Teremos um corpo clínico, médicos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, técnicos, farmacêuticos, etc. Um corpo clínico, um corpo administrativo e que mais? O que mais que tem no hospital? Os doentes. Os doentes que estão no hospital, eles estão lá porque eles estão doentes. Mas imaginemos que estes doentes não se achem doentes. Eles se achem saudáveis. Que eles estão perfeitamente sãos. E que a realidade deles não é da doença, que eles, estando no hospital, eles estão em um local equivocado. Peguemos agora a população carcerária, que lá estão. Por que eles estão lá? Porque eles infringiram a lei, correto? Mas peguemos agora essa população e eles começam a pensar que eles não infringiram a lei, que eles estão lá de maneira injusta. É uma falsa realidade que eles podem criar em suas mentes. E que eles deveriam estar soltos e não presos. E Deus é injusto por tê-los colocados lá. Mas quem os colocou lá foi Deus? Ou foram eles próprios? Quantos doentes não estão nos hospitais por culpa deles próprios? Pegamos os tabagistas. Peguemos os encolerizados. Peguemos os viciados em álcool, em drogas, em remédios, em sexo. Tudo isso é culpa de Deus, então? Eu me tornar um alcoólatra é culpa de Deus? Um tabagista é culpa de Deus? Um viciado em sexo é culpa de Deus? Eu me tornar um suicida é culpa de Deus? Quantas vezes eu coloco a culpa em Deus dos meus atos? Então, dessa maneira, a gente vai compreendendo, por A mais B, que onde eu estou é a consequência do que eu fiz ontem.
É muito simples. Se eu for para um hospital é porque eu estou doente e eu preciso aceitar que eu estou doente e buscar o refazimento. Se eu fui encarcerado é porque eu cometi algum delito perante a lei que organiza aquela sociedade. Se eu aceito isso e busco a minha remissão, eu posso voltar a participar da sociedade de maneira saudável. E é disso que se trata a humanidade terráquea. A humanidade terráquea tem se equivocado de maneira repetida. E ela não pode fazer parte de uma coletividade maior enquanto ela não se afinar com o bem maior. É fácil compreender isso. A analogia é a mesma com o presidiário, que para voltar à convivência social ele precisa se remodelar, se refazer, mudar o seu comportamento. A humanidade terráquea precisa mudar o seu comportamento para mudar o padrão vibratório do planeta, para sair da faixa de prova e expiação e aí ascender a um patamar mais evolutivo e aí sim iniciar a sua participação na coletividade universal, porque existe uma coletividade universal. Mas enquanto o homem for bélico, for agressivo, violento, mentiroso, falso, traidor, ele ficará alijado dessa comunidade, dessa comunhão universal. Falo de resignação altruísta do homem espiritualizado. E aqui ele fala de resignação. E aquele que não tem resignação está fadado às reencarnações derrotistas. Sou eu que falo. É o plano maior. Aceitando, resignados, estarão em franca evolução. A evolução passa pela resignação, pela aceitação, pelo trabalho da reforma íntima e absolutamente imperiosa. Aí tem um ponto aqui. A resignação não é aquela vazia. Não é a resignação sem procura, sem sentido, sem um porquê. Então a gente precisa buscar o porquê. O entendimento, o conhecimento, o avanço intelectual. Deus é luz, Deus é amor. E se assim o quiseres, encontrarás em tudo fagulhas dessa luz, retalhos desse amor. Olha o teu semelhante imaginando como tu, ele também está aprendendo. Talvez o sintas menor porque ele ainda está nas primeiras letras. Cada um de nós está num estágio evolutivo. Mas se eu não tiver compaixão pelo outro, eu vou ficar sempre no campo do egoísmo, do isolamento. E daí eu não vou sair. Talvez te sintas pequeno diante do outro irmão que já dita a cátedra. Uns estão mais à frente, outros estão mais recuados. Quanto mais leres sobre a espiritualidade, mas não é só isso. Quanto mais trabalhares em favor dos desvalidos e necessitados, mais te desalojarás de ti próprio. Quanto mais eu avanço no intelecto, quanto mais eu trabalho pelo amor ao outro, mais eu saio de mim.
eu vou me desalojando de mim. Portanto, eu vou jogando para fora o que não presta, peso morto que está aqui dentro de mim. Você tem muito peso morto dentro de você. Você tem carregado isso. E peso morto serve para quê? Me diga. Para atrasar o nosso passo. Mais fácil te será aceitar as provações que te couberem, e sabendo aceitá-las, mais feliz será. Se nós não aceitamos, nós jamais seremos felizes. Tal é o caminho, o prêmio e a vida na espiritualidade. Não importa em que credo rezes. Os caminhos são muitos. A meta é a perfeição e o prêmio é Deus. Por que do sofrimento? Porque nós criamos para nós mesmos os sofrimentos que irão nos visitar a partir das nossas escolhas erradas. Passemos, portanto, a realizar escolhas corretas, certas, e o sofrimento não mais nos visitará. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.